Se você quer analisar as ações, você também precisa saber usar os indicadores ao teu favor. E eles servem como camadas da nossa análise. E no vídeo de hoje eu vou te explicar aqui 3 indicadores que não podem faltar na tua análise e você não vê a explicação deles em qualquer lugar. Eu me chamo Vinícius Penido e aqui no canal a gente fala tudo que você precisa saber para investir melhor o teu dinheiro e alavancar aí os teus investimentos rumo ao progresso. Então, caso você já se interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho, enfim, faz tudo isso que você sabe que precisa fazer e vamos embora pro vídeo. Bom, como vocês sabem, eu abro direto caixinhas de pergunta lá no meu Instagram e o tipo de pergunta que eu mais recebo é sobre indicadores. Então eu decidi preparar esse conteúdo aqui para vocês justamente para atender essa demanda. Eu trouxe aqui alguns dos principais indicadores que eu gosto de olhar nas empresas, entendendo que os indicadores, como o nome já diz, eles só indicam. Então a gente tem que saber em qual setor aquela empresa está e qual desses indicadores vai ser mais relevante por cada tipo de empresa. Porque imagina só, você olhar para um indicador que leva em consideração os ativos da empresa, que lá dentro disso vai ter imóvel, vai ter os carros, enfim, numa empresa que tenha muitos ativos, é diferente do que quando você olha numa empresa mais soft assets, ou seja, com menos ativos. Então, você tem que entender toda a estrutura da empresa antes de fazer esse tipo de comparação. O primeiro indicador que eu separei aqui é o CAPEX sobre depreciação e amortização. O CAPEX, ou Capital Expenditure, é o investimento que aquela empresa faz em produtividade. É muito relevante a gente estar sempre olhando para esse indicador, principalmente pelo fato que ele vai mostrar para a gente o quanto aquela empresa está pegando o dinheiro dela e investindo em produtividade, porque no final das contas é isso que vai botar mais dinheiro no teu bolso a longo prazo, mais produtividade para a empresa e consequentemente mais lucros para o bolso do acionista. A gente sabe que isso não é uma coisa tão linear assim, por isso que a empresa tem que estar sempre investindo bastante para justificar os erros dela com alguns acertos. Isso aí a gente não consegue medir de maneira muito precisa. Uma das maneiras aí de você medir a rentabilidade que a empresa tem sobre o capital investido é o ROIC, mas a gente não vai entrar tanto assim nesse indicador, já que ele é um indicador mais conhecido. E se a gente pegar o CAPEX e colocar ele sobre a depreciação e amortização das empresas, a gente consegue ver o quanto que a empresa está investindo em produtividade em relação ao quanto está se depreciando do capital dela. Então, isso é muito relevante para a gente saber fazer uma análise consistente, inteligente e racional para o longo prazo da empresa, porque isso vai estar dando uma visão não só dos números dela, mas também da gestão, porque isso vai mostrar o quanto que eles estão dispostos a reinvestir e o quanto eles estão querendo reter. Então, se a empresa tem um CAPEX que representa mais de uma vez a depreciação, significa que ela está fazendo vários investimentos em produtividade. E você tem que tomar muito cuidado com isso também, porque, por exemplo, empresas do setor elétrico, o CAPEX é muito alto e você também não pode querer um CAPEX infinito. É claro que é bom sim ter investimentos, mas também não é aquela coisa absurdamente que a empresa tem que estar sempre fazendo. Então, tem que entender o número ideal. Eu acho que a partir de 4 já começa a não ser tão saudável assim. Mas de novo, você sempre tem que entender o setor. Em setores siderúrgicos, uma empresa mais cíclica que precisa de mais capital intensivo, é claro que o CAPEX vai ser mais alto. E uma empresa de tecnologia não vai precisar de tanto CAPEX. Então é bom você ficar de olho no setor e não só no indicador. Para falar do segundo indicador, a gente tem que entender um pouco mais da DRE das empresas, que inclusive tem um vídeo aqui no canal na nossa série Contabilidade para Investidores que te explica passo a passo da DRE. O primeiro é a gente entender aí o CPV, que é o custo por produto vendido, que é justamente o quanto que a empresa gasta por cada produto que ela vende. E é isso que a gente vê lá na DRE. Caso a empresa não venda produtos, você deve estar se perguntando como é que isso é registrado no balanço da empresa. Por exemplo, se a gente está falando da Petrobras, a gente não tem um produto tangível, então a gente usa como custo da receita, ou seja, é custo da receita ou custo por produto vendido. E o mais relevante é a gente olhar a relação do custo por produto vendido ou custo da receita com o lucro bruto daquela empresa, porque isso vai trazer para a gente uma noção muito interessante de quantos por cento do lucro bruto representam um custo para a empresa. Em diversos casos, existem empresas com mais custo por produto vendido do que o lucro bruto. E é muito inteligente você ficar de olho nisso para evitar esse tipo de acontecimento nas empresas que você investe. Mas, de novo, você tem que entender de qual empresa que a gente está falando.
Se for uma empresa que precisa mesmo de um grande custo para adquirir os clientes dela, e isso pode ser um processo a longo prazo, ela diminuir o custo ao longo dos anos, beleza, mas entenda o negócio que você está comprando para não fazer besteira, e esse é um dos indicadores que me permite fazer isso. Falando de investimentos, é óbvio que a gente sempre quer ter uma boa rentabilidade, e para a gente medir a rentabilidade daquela empresa, ou seja, da atividade empresarial, a gente tem vários indicadores. Provavelmente você já ouviu aí o ROI, ROIC, ROA, enfim, a gente já ouviu vários desses nomes, mas um que é muito relevante é o ROCE, que é o retorno sobre o capital empregado. Quem gosta bastante desse indicador é o Joel Greenblatt, e eu curto também, porque esse indicador mostra pra gente tirando aquele não recorrente que o lucro bruto das empresas tem. Porque se a gente for falar do ROI, por exemplo, ele é calculado da seguinte maneira: lucro líquido sobre total do patrimônio líquido daquela empresa. Então, se tem algum não recorrente no lucro líquido, se a empresa recebeu aí algum reembolso de alguma atividade, se aconteceu algum processo judicial que acabou levando um pouco mais de dinheiro, isso pode alterar o ROI da empresa. Então, você tem que ficar de olho nesse tipo de indicador. E é por isso que a gente fala do ROCE. Ele é calculado pegando o lucro operacional da empresa e colocando ele sobre o total dos ativos menos os passivos circulantes, porque isso vai dizer pra gente o quanto de retorno que a empresa tem justamente sobre o capital empregado. Então, fica aí a dica para você sempre olhar para esse indicador também, entendendo a relação entre os dois e também comparando com as empresas concorrentes do setor. Por último, a gente tem o PSR, que é o Price to Sales Ratio. É um indicador que mostra pra gente a relação do preço daquela empresa com a receita líquida que ela produz, ou seja, é preço sobre vendas ou preço sobre receita. Isso é muito relevante, sim, principalmente em empresas do setor varejista, porque o PL dessas empresas, em grande parte do tempo, vai ser muito afetado, porque da receita total daquelas empresas, muito pouco vira lucro no final das contas. Então, eu prefiro olhar um PSR do que o PL, e é isso que muita gente faz em empresas lá fora, como a Amazon, porque o PL fica muito exagerado, até porque uma Amazon da vida tem muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. Não entrando muito nesse caso aí da Amazon, a gente está falando como um todo de olhar sempre o PSR da empresa. Em alguns dos casos, ele pode até ser mais importante do que o PL. Então, fica de olho nesse tipo de indicador que já veio como extra no vídeo. Por quê? Porque eu tinha prometido 3 e vieram 4. Então, se você curtiu o nosso vídeo, não deixa de deixar a tua curtida aqui, manda um comentário, bota hashtag tô dominando os indicadores para eu saber que você está comigo. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo, onde a gente vai estar falando mais e mais sobre como você pode ganhar mais dinheiro de maneira mais simples, eficaz e inteligente. Tamo junto e é só o começo.